Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. São 9 horas e 28 minutos, 9h28, estamos retornando para a entrevista do dia. Como anunciado hoje, nossa convidada é a secretária da Saúde do município, Zilionária Branco, que já está aqui nos estúdios e vai trazer informações importantes no Mix Café. Nilson? Como sempre, né, Zambuja, dentro da gentileza que só a secretária tem, né, ela sempre nos atende, né? Sempre tira um tempinho para vir aqui, né? Olha, é uma das secretarias assim que a gente, né, tem mais contato, assim, é um convite e a secretária está à disposição. Não só de nós, né, da comunidade. Ela faz bem os dois lados, né? Secretária, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Obrigado pelo convite, um bom dia. E dessa vez a gente teve que ajustar um pouquinho as agendas, né? Eu e a Zambuja ficamos dois ali fazendo uns ajustes, mas esse espaço é muito importante, né? Vocês têm uma grande audiência, né? Tem uma interface com a comunidade que nos auxilia muito na divulgação do trabalho, na identificação das demandas. Então, estar aqui é sempre um prazer. Podem sempre contar conosco. Olha, muito obrigado da nossa parte aí. Secretária, os assuntos são sempre os mesmos, como eu lhe digo, né? Sim. Saúde, médicos, farmácia. Vamos começar pela farmácia. Certo. Eu tive notícias de que medicamentos continuam faltando. Né? Sim. Apesar de todo aquele empenho que na outra visita a senhora nos trouxe, né? Me parece, e aí eu achei uma coisa assim mais preocupante, quando me relataram que o Seretide, que é um medicamento de uso contínuo, como sabe, né? E muito importante, parece que a orientação dos postos, inclusive, estão orientando as pessoas de que esse remédio não estará mais disponível. É verdade isso, secretário? Isso. Nós temos algumas situações, né? Da outra vez que estivemos aqui, estávamos com problemas. Chegamos a conseguir equacionar. Foi resolvido. Né? Mas o problema é que a demanda ela é crescente. Né? E por mais que nós tenhamos assim, a organização de tentar sempre prever um aumento, a gente sempre faz a compra com uma margem de 10%, 15%. Só que isso não tem conseguido dar conta da demanda da comunidade. Né? A gente sabe que nesse momento que nós estamos após a pandemia, né, mas ainda com muitos impactos causados pela pandemia, as pessoas perderam renda, né, perderam assistência médica de convênios, né, então aumentou muito a demanda para o SUS. E isso a gente está visualizando em todos os níveis de atenção, né? Seja na atenção primária, seja na média e alta complexidade, que são consultas e exames, quanto nas internações. Nós estamos permanentemente com os hospitais acima de 95% de capacidade, né? Coisa que não era o habitual. Né? Então, houve realmente um aumento de demanda, um aumento de necessidade, por tudo isso que a gente vivenciou, né, nesses últimos 3 anos, 4 anos. Bem, com relação à medicação, então a gente chegou a equacionar e, claro, e voltou a faltar. Agora a gente está de novo com o processo de compra em andamento, né, aguardando já as remessas. E a gente tem um problema que, como aumentou para todo mundo, não foi só para Rio Grande, né, as distribuidoras elas acabam levando mais tempo para conseguir fazer o repasse. Né? Então, o que a gente levava em média 15, 20 dias, tem levado 30, 40 dias para fazer reposição. Sim. E nesse momento a gente está com alguns itens já completando 30 dias de falta, né, de alguns medicamentos, inclusive medicamentos da linha especial, né? Uso contínuo, né? Isso, né, dos controlados. No caso do Seretide, o Seretide ele não compõe nenhuma relação do nível municipal, né? Porque existem relações de medicamentos para os 3 níveis de atenção. Então, o que é responsabilidade do município, o que é do estado e o que é da União. Oh, interessante isso, eu não tinha esse conhecimento. Isso. Quando a gente optou, isso foi lá em 2011, 2010, 2011, que nós optamos por colocar o Seretide na nossa farmácia, foi para atender aqueles pacientes moderados graves, que na época não tinha outra medicação que pudesse manejar o paciente. Então, nós colocamos ele como uma opção. O problema é que ele começou a ser usado com uma maior demanda, porque estava disponível. Caro, inclusive. Sim, né? Caro, né? Que
não tem farmácia popular desconto, né? Não tem nenhuma forma de adquirir com menor custo. Só que ele compõe a linha de medicamentos especiais. Ele aparece na lista nacional como uma medicação da linha especial. E a linha especial é a atribuição do Estado. Então, até o momento, o município sempre tentou manter, né, o Ceretide na sua lista de disponibilidade, entendendo a questão, né, social da população e a necessidade de saúde, né, para algumas pessoas. Só que ele aumentou de uma forma, agora no pós-pandemia, que o valor que eu gastava para comprar 100 caixas, hoje eu não compro 10. Então, acabou gerando esse desabastecimento, realmente, nessa desassistência. O que a gente está fazendo? A gente está discutindo com um grupo de médicos especialistas na área, né, alternativas para a gente substituir o Ceretide e também um protocolo para aquelas pessoas que realmente não têm opção, tem que ser o Ceretide, para essas a Secretaria garantir a disponibilidade. Isso quer dizer, então, que não, assim como aquela pessoa que nos trouxe a informação, ele não está descartado totalmente. Não, ele não está completamente descartado, está sendo elaborado um protocolo de prioridade para o atendimento. Já que a gente não tem como atender toda a população, né, que usa o Ceretide, que vinha utilizando pela nossa rede, nós vamos elaborar um instrumento, e como ele não compõe, ele não é uma obrigação do município, né, por exemplo, eu não posso deixar faltar um outro medicamento, já o Ceretide eu uso recurso próprio do município, né, não recebo nenhum auxílio do Ministério para comprar a medicação. Né? Então, ele é da linha dos especiais. E um movimento que também tem que ser feito junto ao Estado, porque quem determina a composição dos seus itens dos especiais é o próprio Estado. Né? Então, são movimentos em paralelo que têm sido feitos. Mas aquela distribuição para a pessoa... para esse, vamos assim, sem critério, como era só apresentar a prescrição, isso realmente a gente não vai ter mais condições de manter. Então está bem explicado. Então realmente a informação que se recebe na distribuição, digamos, nos postos, né? Sim. Então é válida mesmo e é real. Isso. Tá. Secretária, bom, interessante, eu tinha esse desconhecimento que o município ele tinha esses aparatos assim, tipo do Estado, federal, essa divisão, né? Interessante para a comunidade saber, senão eles colocam bem a culpa só numa administração. No ente, colocam a culpa numa administração e quando acaba não é bem a realidade do que está acontecendo. Olha, muito interessante essa sua colocação, secretária. Agora, gostaria também de saber, enquanto depois vamos ver se já temos alguma coisa aqui também. Mas antes disso aí, nós conversamos, eu me lembro na última visita sua aqui, sobre os médicos que teriam a contratação de médicos. Isso aí ficou acertado, se arrumou? Andou. Demorou um pouquinho, né, porque os profissionais, nós recebemos profissionais do programa Mais Médicos, né, porque mudou o governo estadual e mudou de novo a nomenclatura do programa, era Médicos pelo Brasil na gestão anterior, agora voltou a chamar Mais Médicos. Esses mais médicos pelo federal também? Isso, aqueles que vêm do programa federal, o município tem uma contrapartida, né, tem que auxilia com o custeio. Acolhe, né? Isso. Então, hoje nós estamos com profissionais em todas as unidades. Hoje nós estamos com cobertura em todas as unidades. Aquela vez eu vim aqui, a gente estava com problema na Ilha dos Marinheiros, a gente estava com um problema no São Miguel, a gente estava com um problema na própria Castelo. Né? Hoje a gente está com a situação mais equacionada, ainda tem profissionais para virem para o município, então a gente vai conseguir aumentar alguns pontos ainda, né? Que lembra que a gente comentou que tem unidades, que lá naquele momento a minha prioridade era ter pelo menos um médico em cada unidade. É verdade, né? Agora a gente está numa situação que provavelmente a gente vai conseguir cobrir as necessidades ali, onde um médico sozinho está sobrecarregado, a gente colocar um suporte, colocar mais um profissional de apoio. Agora a gente vai para essa etapa. Né? Não é um processo simples, né? Porque às vezes o profissional ele entra no programa, fica por um tempo e por algum motivo sai. A rotatividade é algo que é difícil fazer o controle, né? Mas a tendência, o que eu digo que atrasou um pouco foi porque o Ministério levou os profissionais que fizeram formação fora do Brasil para uma capacitação. Eles ficaram 60 dias em formação para poder entender o RENAME, né? A lista de medicamentos que é padronizado, como é que funciona o SUS, o regramento. Também, né? Acho que tá e o Revalida, sim, porque eles teriam que ter
eles passaram por uma avaliação, Sim. um teste para validar o seu Diploma. CRM, né, para avaliar Registro, o né? registro aqui, porque senão também não pode nem prescrever se não tiver validado, né? É. Então isso acabou atrasando a vinda. Mas já chegaram esses profissionais, eles já estão aí há mais de 20 dias atuando na rede. Que bom. Então, hoje a gente está num outro panorama, felizmente, com relação à cobertura de profissionais médicos. Que maravilha, olha só, né? Só por aí já valeu a sua visita. Viu? Notícias boas, Conde né? Pinto, temos alguma informação? Sim. Então, participação de 2 ouvintes aqui, a Suzana Andrade da Cidade Nova, ela acompanha nosso programa aqui e a gente tem noticiado aí que os hospitais, principalmente a Santa Casa ali, está se modernizando, né? Sim. Trazendo novos equipamentos para exames e essa coisa toda. A pergunta dela é a seguinte, esses novos equipamentos que estão chegando para Santa Casa, né? Eu falo da Santa Casa, mas tem a FURG também, que a gente não sabe como é que está lá, né? A Santa Casa a gente já veiculou, trouxemos inclusive o seu Renato aqui para fazer uma entrevista com ele. E ela pergunta o seguinte, esses equipamentos serão utilizados pelo SUS aqui em Rio Grande? Sim. São equipamentos que foram adquiridos com recurso do Avançar do Estado, serão habilitados junto ao Ministério da Saúde para atender o SUS, é prioritariamente atendimento SUS. Um tomógrafo, um mamógrafo, né? Toda aquela obra de reforma que está sendo feita lá, ela é com recursos públicos, né? Então, as ações do hospital elas são voltadas para o SUS. O que a gente vai incrementar, né? Vai habilitar o aparelho de mamógrafo, e já estamos solicitando ampliação do teto, né? Porque a Santa Casa hoje ela tem no contrato um número X de exames previsto para atender aquelas demandas que são responsabilidade das referências que ela atende, né? No caso da mamografia, o objetivo ali é atender a onco, principalmente, né? Para evitar o acompanhamento e também a prevenção do câncer de mama. Mas vai haver uma habilitação desse equipamento para ele atender, e não vai atender só Rio Grande, vai atender a microrregião, São José do Norte, Santa Vitória, Chuí, né? O tomógrafo também, né? Ele vai atender internamente as demandas do hospital, e tem uma grande necessidade, é um equipamento novo, de ponta, né? Com uma excelente resolução, com qualidade mesmo para a questão da prestação da assistência, e também vai realizar exames para o público. O objetivo principal ali daqueles equipamentos é atender os pacientes que estão em acompanhamento já no hospital, então que já fazem seus tratamentos, né? Seja ele ambulatorial ou seja ele por internação hospitalar, mas também tem margem, né, para atender o resto da rede de atendimento eletivo, né, para fazer os exames e a gente conseguir cada vez mais ir reduzindo esse tempo de espera entre a solicitação e a realização do exame. Secretária, a parte neurológica, tá? Há muita carência, né? Particularmente, o meu genro precisou fazer exames neurológicos e teve que ir a Porto Alegre, porque nem em Pelotas tinha esses exames que ele precisava fazer. Eu pergunto à senhora, será que essa parte neurológica também vai ser incrementada com novos equipamentos? Existe um projeto para melhorar isso ou não? Especificamente não, é que depende do tipo de exame, né? Os básicos são feitos aqui, o eletroencefalo, a própria tomografia de crânio, né? Cirurgia neurológica, né? Elas são realizadas aqui. É que dentro da qualificação que cada serviço tem, ele diz o que ele dispõe de equipamentos e o que ele consegue atender. Então nós sempre teremos situações que vão ter que ser referenciadas para Porto Alegre, a sua grande maioria, porque é o grande centro, né? E que tem a maior tecnologia. Mas a gente, o hospital não tem, pelo menos não de imediato nessa programação, né, nenhum tipo de ampliação de equipamento mais específico para a área de neuro e neurocirurgia. Né, mas tudo que é básico, que precisa para atender, o hospital dispõe, ele é referência, né, ele é referência para a área de neuro. A gente vem trabalhando junto com o Estado, porque o que sobrecarrega a área da neuro? Né, tem muito retorno. Né, o paciente, em algumas situações, ele fica por muito tempo frequentando o serviço. Né? Então, a gente precisa agilizar a questão dos retornos. É isso que a gente vem trabalhando. A primeira consulta hoje, ela não tem sido o nosso maior desafio em termos de antecipar, né?
tanto que da cirurgia, da neuroclínica, por exemplo, não se tem hoje uma demanda reprimida de acesso de primeira consulta, a gente tem por retorno, né? Porque acaba ficando um volume grande e a Santa Casa é referência para a micro-região sul e também para alguns outros municípios, inclusive da macro-região. É verdade. Secretária, eu vou deixar para mais adiante. Tem um outro ouvinte aqui que já mandou 2 perguntas aqui, depois eu passo para a secretária. Tá. Então vamos fazer assim, eu vou fazer essa pergunta aqui, porque é uma angústia da nossa comunidade aí, um caso que já praticamente está resolvido, ou eu acho que está resolvido, que é aquela questão do mutirão das cirurgias de catarata, né? Eu sei que o município ele ficou muito empenhado nisso, até porque eu acho que foi o próprio município que teve essa iniciativa, né, de fazer essa parceria e conseguir, e realmente a lista de cirurgias de catarata, elas diminuíram muito. Isso continua, secretária? Ou como é que está essa situação aí? É importante, essa é uma demanda bem importante. Quando nós fizemos o mutirão de catarata, o município buscou com o Estado uma parceria, né? Identificamos a Santa Casa como parceiro para realizar os procedimentos e o objetivo era nós atendermos aquela fila que era de 2015 a 2020. E era uma fila, né? Sim, 1.200 pacientes já com indicação cirúrgica, né? Já com uma triagem prévia que era cirúrgico. Bom, daquela fila, daqueles 1.200, né? Alguns não compareceram para as avaliações porque já tinham resolvido, né? Outros porque a gente não localizou mais a pessoa porque os dados não estavam atualizados, mas um número pequeno. Então desses 1.200, 980 e poucos, quase 1.000 pessoas compareceram às avaliações, foram classificados, alguns não puderam passar pela cirurgia de catarata porque tinham outras patologias e aí o médico tem que optar, né, por qual é o caminho. De pandemia também, né? Sim, ficou bem naquele período. E foi num curto espaço de tempo. Na verdade, em 6 meses, a gente fez toda essa revisão de fila e chamou as cirurgias. Bem, o nome já diz, era mutirão, é uma ação que tem início, meio e fim. Quando a gente estava se aproximando de encerrar o mutirão, que encerrou mais ou menos em torno de... Ele começou em novembro e ele encerrou em maio, né? Novembro de 21 e encerrou em maio de 22. Nesse processo de encerramento, a gente conseguiu a parceria com o Estado para tornar a Santa Casa de Rio Grande referência no atendimento. Só que aí já não é mais em modelo de mutirão, é modelo de demanda de serviço, porque aí eles não conseguem fazer 300 cirurgias no mês, eles conseguem fazer 80 cirurgias no mês, né? Porque existe toda uma organização. Até porque os profissionais acho que eram de fora que vinham, sim, né? Era uma equipe que vinha de Bagé, que é a mesma que tem vindo. É a mesma que tem vindo. A mesma. A Santa Casa ficou com eles, né? Manteve a parceria com eles. Sim, até porque teve bom resultado, né? A parte clínica foi muito boa, a gente praticamente não teve intercorrências, né? Então, isso ajudou a Santa Casa a escolher um bom parceiro, né? Para vir fazer a atividade. E pelo que eu soube, realmente, as pessoas estavam muito contentes, inclusive com o atendimento, com todo aquele aparato, né? Sim. Bom, mas de lá para cá, então, de junho do ano passado para cá, a Santa Casa se habilitou e aí ela vem fazendo atendimento, ela atende retina, ela atende... a DMRI, que a gente chama, que é a doença degenerativa, né, pela idade das pessoas que vão ficando muito idosas, né, e vão perdendo a capacidade de enxergar. Outros fatores, diabetes e tal, né? Sim, mas basicamente ela está relacionada à idade, né, é uma doença degenerativa que tem hoje em dia, alguns anos atrás não tinha o que fazer, a pessoa ia perder gradualmente a visão, hoje em dia já se tem, né, técnicas que são utilizadas para prevenir, para pelo menos minimizar. Até para reverter um pouco isso. Né? E também é referência para catarata. Então, a Santa Casa hoje ela não atende só catarata. Naquela época do mutirão, ela só fazia catarata. Agora ela atende outras patologias. Bem, e não atende só Rio Grande. Ficou referência para Rio Grande, São José do Norte, Chuí, Santa Vitória. Secretário, nós vamos continuar, esse assunto é por demais interessante e importante. É muito, dá para passar um programa inteiro. É verdade, mas nós temos aí, né, temos intervalo, a gente retorna em seguida. Em seguida a gente volta com a secretária. Continuando com a secretária da Saúde do Rio Grande, Eleonara Branco, que está ao vivo aqui nos estúdios. E a gente volta em seguida com Foto Kelly, Restaurante Esquina do Sabor, Ótica Visual, Look Papelaria, Masbá,
Carmen Quinas e Frango e etc. Já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café, Radio Estudio Libre FM, la radio de la ciudad. Mix Café. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Venha fazer seu uniforme personalizado na Malharia Tesa. Aproveite seus ótimos preços em tecidos de qualidade. Malharia Tesa. Fone 3232-6668. WhatsApp 999-009292. E-mail malhariatesa@yahoo.com.br. Peça seu orçamento. Restaurante El Shaddai, comida caseira e marmitex. Venha saborear nosso variado cardápio. Rua General Bacelar, 467. Fone 3235-1460. Peça seu frango assado na Frango e etc. Temos diversos acompanhamentos, como batata frita, anéis de cebola, salada de maionese e aquela polenta, filé de frango e pastéis feito na hora. Frango e etc. General Neto 301, fone 3232-7581. Pensou em frango? Frango e etc. Na Look você encontra tudo para seu aniversário. Embalagens para presentes, sacos, sacolas, caixas e cestas. Brinquedos educativos e didáticos. Material escolar, de escritório e suprimentos e informática. Condições especiais para empresas. Look Festa e Papelaria. Mais alegria no seu dia a dia. Andradas 193, WhatsApp 9711-6674. Fotos para documentos é na Foto Kelly. Qualidade e rapidez é a nossa prioridade. Foto Kelly, Avenida Silva Paz 289. A foto do coração. Mas bah! O mais novo point da cidade. Café da manhã e à tarde. Lanches, pastéis, sanduíches e batatinha. Bebidas, sucos e vitaminas. Além de comidas e petiscaria. Happy hour. Mas bah! Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior, em frente ao supermercado. Atendimento das 9 da manhã à meia-noite. Estacionamento fácil. Mas bah! Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Quem compara, compra. Ótica Ponto do Óculos. Aqui você tem o melhor atendimento, as melhores lentes do mercado, nacionais e importadas. Preço justo e qualidade você encontra aqui. Aproveite nossas promoções. Cobrimos seu orçamento. Ótica Ponto do Óculos. Avenida Silva Paz 362 e 348. Esquina Andradas. Fone 3204-0841 e 3204-2376. Estúdio Livre FM, a sua sintonia. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. São 9 horas e 52 minutos, 9h52, retornamos com a entrevista do dia
sempre com Foto Kelly, despachante Fernando Castro, Ótica Visual, restaurante Esquina do Sabor, Luque, Papelaria, Masbá, Carmen Quinas e Frango, etc. Hoje a secretária municipal de Saúde, né, Zeleonara Branco, está ao vivo aqui, trazendo informações importantes. Voltamos então a conversar com a nossa secretária da Saúde do Rio Grande. Pois então, nós estávamos falando aqui de um assunto muito importante, que é com respeito aí às cirurgias e o mutirão de cataratas, né? Cirurgia de cataratas que foi muito bem acolhida pela nossa comunidade aí, as pessoas ficaram muito contentes com o trabalho e também com a oportunidade, porque era uma coisa bem complicada, era uma lista longa. A secretária estava nos colocando a par toda essa situação. Antes e depois nós teremos mais manifestações aqui, né? Mas eu gostaria de seguir nessa linha, viu, secretária, para concluir aquele pensamento que estava nos colocando. Bom, então a gente já tinha comentado, né, que foi feito um mutirão, ele era específico, atendia apenas a questão da catarata, fazia triagem e cirurgia. De junho do ano passado para cá, a Santa Casa se habilitou, o Estado fez uma inclusão no contrato da Santa Casa da assistência em oftalmo, passou a ser referência para a microrregião, e aí não foi só catarata. Hoje ela atende outras linhas, que era o que a gente estava comentando, né? Que também são muito importantes, né? Demandas que os pacientes tinham que ir para Pinheiro Machado, alguns até para Porto Alegre, né? Algumas questões ainda continuam indo para Porto Alegre. Mas duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, que o Estado ele montou uma rede de atenção em oftalmologia aqui na nossa região sul. Então, nós temos hoje Rio Grande, cadastrado, a Santa Casa de Rio Grande, que é referência aqui para a nossa micro. Temos Jaguarão, que também tem uma clínica, né, de atendimento em oftalmo e também faz catarata, faz pitirígio, faz estrabismo, faz uma série de outros, inclusive outros procedimentos que não faz aqui. Né? E também temos Pinheiro Machado. Então, esses três serviços ficaram como referência. Pelotas tem um serviço que só atende Pelotas, que é na Beneficência Portuguesa. Né? Então, os demais municípios da macro-região, eles estão distribuídos entre esses três serviços. Isso fez com que a nossa fila começasse a andar mais devagar. Né? É evidente. Isso. E a gente vem fazendo esse monitoramento, tanto que nós temos encaminhado alguns pacientes para Jaguarão, porque agora, de setembro de 22 para cá, a fila das especialidades ela é única no estado. Divide por sub-região, mas eles olham o conjunto da fila. Né? Então, assim, Rio Grande, que hoje tem para catarata em torno de 500 pessoas esperando a primeira consulta, a gente já teve 3.000. Hoje a gente tem 500. Né? Esperando a primeira consulta de catarata. Não estou nem falando do resto da clínica de oftalmo, porque a clínica de oftalmo, que é revisão da lente do óculos, né? Alguma lesão menos grave, que não é cirúrgica, né? Paciente que usa algumas medicações contínuas que tem que fazer fundoscopia de acompanhamento. Esses pacientes são outra fila. Sempre foram filas separadas, fila cirúrgica e fila clínica. A nossa fila clínica, ela já andou bastante, mas a gente ainda tem um número alto de pacientes esperando, porque a cada 2 anos a pessoa volta para trocar a lente. Né? A gente fez 2 mutirões com o SESC, né? Fizemos as 2 vindas da carreta, foram 800 consultas ofertadas nessas 2 vindas. Na primeira a gente priorizou criança e adolescente em idade escolar, porque a gente tinha 700 crianças aguardando. Né? Agora, nessa segunda, a gente já conseguiu dividir, uma parte da fila ainda foi para atender crianças e adolescentes, mas o maior volume foi para atender a clínica, então trocar a lente do óculos, né? Fazer a revisão para quem tinha uso de medicamento, da retinopatia, que a gente estava comentando aqui no intervalo. Isso, né? Então, essas questões, a gente tem conseguido trabalhar com essas parcerias. Então, embora a gente tenha Santa Casa hoje, a gente não está com atendimento de oftalmo exclusivo aqui. Tem algumas situações que a gente acaba tendo que encaminhar, Porto Alegre, Pinheiro, Jaguarão, ou pela Santa Casa não ter qualificação para atender, né, não ter a capacidade técnica contratada. Não é que a equipe não tenha, é que aquilo não está no contrato. E eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas então eles não sabem fazer tal coisa? Não, eles sabem. Né? A questão é que o contrato ele prevê procedimentos, ele prevê custeio, e a Santa Casa tem que obedecer o que está no contrato, porque senão é um saco sem fundo. Sim. Né? E a gente sabe que o SUS não paga bem, né? A gente tem todo o problema de tabela, então sempre é uma conta muito justa, né? Justa no sentido de apertada, né? E que a gente precisa estar sempre fazendo esse manejo. Bom, então hoje
nós encerramos o quadrimestre, o primeiro quadrimestre desse ano, né, com 40 pessoas apenas esperando cirurgia de catarata, né? Na fila da Santa Casa, a gente ainda tem uma outra situação que é o segundo olho. Então, lá daquele mutirão, a gente operou o primeiro olho de todo mundo. Eu ia perguntar. E agora a gente tem algumas pessoas que têm o segundo olho. E então, elas voltaram para a fila. Tem uma fila, ou tem uma seletiva, alguma coisa assim? Tem. O que a equipe técnica da Santa Casa recomenda? A pessoa faz o primeiro olho, aí ela tem revisões, né? 7 dias, 30 dias, 60 dias. Sim, pós-cirúrgico. Né? Isso. Então, concluiu o pós-cirúrgico, eles colocam ela na fila para o segundo olho. Ela não precisa voltar para a nossa fila. Ela fica na fila interna do hospital. Só que vai gerando filas paralelas. Então, aquelas até 80 cirurgias que eles fazem por mês, não é mais só para atender quem está na fila do primeiro olho. Vamos falar assim que a pessoa entende. Então, hoje a gente tem filas internas paralelas. A gente tem uma terceira fila, que é o paciente que fez a avaliação e tinha retinopatia diabética. Ele tem que primeiro tratar a retinopatia e estabilizar para depois fazer a catarata. Então, também, ele fica na fila interna do hospital. Né? O paciente tinha uma outra doença ocular que precisava tratar antes de fazer a cirurgia. Então, até aquela sobre o medicamento, né? Tem medicamento que faz a aplicação, né? Que faz a aplicação interna. Então, assim, na verdade, uma coisa que o prefeito sempre fala, né, e eu acho muito interessante, assim, que apesar dele não ser da área da saúde, ele consegue ter essa compreensão. Quando a gente começa a fazer movimentos de chamar os pacientes, de acelerar o atendimento, a gente vai criando outras filas. E a gente tem que ter isso claro. Né? Porque às vezes a gente não pode ter a ilusão de que, bom, fizemos um mutirão, atendemos 1000 e poucas pessoas e resolveu o problema. Não. Até porque vão surgindo os novos. Sim. Aquela pessoa que não acreditava que era possível fazer pelo sistema, que já estava desistindo, ela se encheu de esperança e ela foi lá e botou o nome dela na lista de novo. Né? Ela fez um olho particular, agora ela quer fazer o outro pelo SUS. Então, são inúmeras situações que elas necessitam ir sendo coordenadas e manejadas. Né? Hoje, a Santa Casa, eu fiz um relatório outro dia para encaminhar para a Câmara, porque foi uma demanda que veio da Câmara de Vereadores, questionando justamente isso que vocês estão trazendo aqui, como é que está a função, como é que está a fila. Por que a gente não faz um novo mutirão? Porque nesse momento, eu fazer um mutirão, eu talvez esteja prejudicando essas pessoas que estão nas filas paralelas. Porque para o mutirão eu tenho que usar fila nova. Né? Específico, aquela fila para específico. Né? E aí eu vou tirar a oferta. Para o primeiro olho. Vou tirar a oferta. Né? Então a gente vem fazendo esse manejo, tentando identificar as prioridades, né? E eu comentei aqui que hoje a gente tem um sistema do Estado, que é para o Estado inteiro, que é o GERCOM, é fila única, e não é uma decisão que foi só gerencial do Estado, não, ela é uma decisão baseada num apontamento do Ministério Público de que a fila tinha que ser transparente e de que ela tinha que ter graus de prioridade. Então, se um de nós chegar hoje com uma situação mais agravada, embora eu tenha 500 pessoas na fila, ele vai passar na frente. Sim. Eu tive uma situação ontem. É justo. Eu tive uma situação ontem de uma criança com uma lesão, era uma lesão cirúrgica, né? E que ele estava na fila. A fila, ela prevê 3 classificações, de 1 a 5. O 1 é o mais grave e o 5 é o menos grave. Ele já estava classificado como 3, ou seja, ele tinha prioridade, mas ele não tinha urgência. Aí a mãe fez contato conosco, questionando que já faziam 2 meses que ele estava na fila, e olha que para uma fila cirúrgica 2 meses nem é tanto tempo, né? E que ela estava preocupada pelo agravamento. Aí ela me mandou fotos da lesão, me mandou, né, a descrição do que estava acontecendo com a criança, e nós entramos no sistema e colocamos a informação, colocamos as fotos, colocamos a descrição, né? Então a gente enriqueceu a informação que foi para o regulador, que é um médico que regula, né? Hoje de manhã eles já me ligaram dizendo que vai ser agendada a consulta. Que legal, né? Então, assim, realmente usar o critério de prioridade ajuda bastante, claro. Ajuda, mas a informação de quem alimenta o sistema, ela tem que ser clara, porque o médico que está lá regulando, ele não vê o paciente, ele só vê o que está escrito. Então, às vezes as pessoas me dizem, eu fui no posto e me pediram
tanto exame que eu nunca vou chegar no especialista. Não vai. O problema é que o exame prévio, ele é necessário, porque é isso que vai dizer quem mais precisa. Isso, vai dar prioridade. Não adianta eu botar, como acontecia, não estou criticando, mas a gente tinha muita demanda na nossa fila de pessoas que só diziam assim, ao oftalmo, ao neuro. Não dizia o motivo pelo qual a pessoa precisa chegar. Por isso ficava 2 anos lá esperando, claro, não tinha... Claro, então hoje o sistema ele mudou, né? Agora, realmente, aquela pessoa que ela não tem nem... É só porque ela foi lá e conversou com o médico e disse, mas eu gostaria de passar pelo neuro. O médico não vai impedir ela de passar, né? Agora, se ele não tiver critérios claros para aquela pessoa chegar naquela especialidade, ela vai sempre indo para o fim da fila. Então, a fila hoje, ela obedece um critério de tempo, porque, óbvio, a pessoa não vai ficar sempre deixando jogada para trás, né? Claro. Então, o tempo pesa na avaliação, mas a descrição clínica do caso e todas as informações referentes àquele caso é que efetivamente vão dar prioridade e a gente conseguir atender primeiro quem mais precisa, porque essa que é a dificuldade hoje, né? Nós temos uma demanda gigante em todas as áreas, mas quem mais precisa, esse tem que ser visto de forma diferente, né? O SUS é igual para todos, mas ele necessariamente ele tem que atender mais rápido quem mais precisa. Essa é a lógica do sistema hoje. Ok, só para resumir assim, voltando lá atrás, lá na catarata, o segundo olho, existe um percentual assim, olha, vamos atender 40% aqui, 60% ali, existe alguma coisa assim? Existe uma distribuição, né? Os cirúrgicos, porque... em função de que a gente pegou uma população com uma idade muito avançada, né, quase 60% do nosso público tem segundo olho para fazer. Né? Claro que às vezes ele não está tão prioritário, né, porque eles sempre vão fazer o olho mais agravado, né, que está com uma cobertura ali maior, com opacidade, né, diminuindo a visão, e às vezes o segundo está com uma linha mais tênue, né, então pode esperar mais um pouco. É essa avaliação que eles vêm fazendo. Mas fica em torno de 30% a 35% o número de cirurgias que vai para o paciente que já está aguardando o segundo olho. Está retornando. Isso. E tem uma 10%, 10% a 15% são aqueles pacientes que têm outros procedimentos cirúrgicos que às vezes precisam ser feitos antes de ir para a catarata. Então, é uma conta de chegada, assim, né? Conforme a demanda, eles vão distribuindo. Varia de um mês para o outro. Né? Ficamos perto do meio a meio, né? Quase. Dá para dizer assim, ó, que quase 55%, 60% é catarata primeiro olho. E o resto fica distribuído entre o segundo olho entre outros procedimentos. Muito bem. Vamos lá temos aqui perguntas aqui. Mas antes de fazer as perguntas, dizer para a senhora que eu tenho uma vivência pessoal. Eu levei minha esposa a Porto Alegre com uma urgência, né? Sim. Neurológica, e cheguei no postão lá de Porto Alegre e levei toda a documentação e cheguei na hora ali para fazer o cadastro e tal. A aprovação dela foi instantânea. A menina colocou no sistema e o sistema já avaliou a necessidade urgente dela ser operada e foi instantânea. E aí, então comprova aquilo que a senhora falou, que realmente eles dão a informação. A informação é importante porque a prioridade vem daí. Né, isso mesmo. Informação. Mas vamos à pergunta do Marcelo Milano aqui. Deve estar nervoso, ele mandou a hora essa pergunta aqui. Marcelo, vai ficando bom e nós vamos emendando. Isso aí. Marcelo, vamos lá. A primeira é sobre os aparelhos auditivos que foram moldados em Bagé. A última informação foi que foram pagos e não foram entregues. Existe alguma novidade? Bem, isso é uma situação... o serviço cadastrado pelo Estado para atender a nossa macro-região sul era o serviço de Bagé. Um serviço de atenção auditiva, né? Uma habilitação na área de auditiva. Houveram N problemas com o prestador lá, com o serviço que fazia isso. E efetivamente, assim, as pessoas que estavam vinculadas àquele serviço até 2020, até a pandemia, elas ficaram, vamos dizer assim, nessa fila que não andou. Alguns pacientes aparece inclusive no sistema que o paciente foi contemplado com o aparelho e na verdade o paciente não foi. Eu já tive 2 casos assim, que as pessoas foram lá na secretaria dizer, não, eu vi que me disseram que eu estou na lista como já tenho o aparelho e eu nunca recebi o aparelho. E tem essa questão que o Estado apontou, tanto que o serviço foi desabilitado agora, né, ele não atende mais o SUS, está respondendo uma ação, um inquérito de investigação, porque efetivamente existe essa possibilidade deles terem usado o recurso que receberam para aquisição para outro fim.
Eu não posso comprovar nada, não, Claro, né? sim. Mas existe isso, né? Existe esse fato ocorreu esse realmente. comentário, né? Que não está assim baseado Eu não se tem certeza, em algo. né? Não dá nem pra gente afirmar 100%, mas também não dá pra Descartar. defender dizendo que não foi, né? Então, mas está em investigação. Acho que quanto a isso, né? Bom, o que o Estado definiu então? Ele está realocando os pacientes. Tá? Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião com a regional e os municípios estão recolocando os pacientes na fila. Ele até, se ele tiver interesse, ele pode ir lá na secretaria, na central de informações, para o rapaz olhar se o nome dele já foi reclassificado ou se ele ainda está aguardando, porque é uma fila grande. É uma fila de 2015 a 2020. Poxa, gente. Né? Então, são muitas pessoas. Né? Muitos nessa condição que estava tudo pronto, o molde pronto, só realmente aguardando a entrega do equipamento. Outros pacientes que aguardavam fazer molde, né? E outros pacientes que não foram nem chamados, continuavam na fila. Bem, o Estado cadastrou, habilitou uma clínica em Rio Grande, que é a Clínica Otos, que vai atender aqui a região. Então, Bagé não é mais referência, vai ser o serviço aqui de Rio Grande. E esses pacientes antigos, né, que já estão há tanto tempo esperando, eles serão chamados para reavaliação. Porque é uma outra equipe, é uma outra entidade que vai realizar o trabalho, né? E tem que atualizar, refazer audiometria, refazer molde. Até pelo tempo. É, né? mas vai ser prioridade os pacientes que estão já aguardando. Hoje nós temos 2 filas de novo, né? Nós temos a fila desses pacientes de Bagé que vão retornar e temos a fila dos pacientes que entraram de 21 para cá, que eles já não foram encaminhados para Bagé, eles já ficaram na fila do município esperando referência. Né? Então hoje a gente tem essas 2 filas. Mas o Estado está fazendo um aditivo no contrato da empresa, dessa clínica, para que ela aumente a oferta para absorver essas filas. Então a gente acredita que agora vai começar a andar. Talvez ainda demore um pouco, né? Porque, claro, tem que classificar todos os pacientes, identificar prioridade. Existe um trabalho, né? Existe toda uma regulação, né, que precisa ser feita. Mas ele pode procurar lá o serviço no centro de informações ali embaixo no térreo, que o rapaz vai pegar os dados dele e vai encaminhar para a gente identificar qual é a situação dele. Ele já foi reclassificado, ele já veio para a lista, porque pode acontecer também, quando o Bagé diz que o paciente já foi atendido, ele sai da lista. Então talvez nós tenhamos alguns pacientes que a gente vai ter que ir lá resgatar o registro para colocar ele de volta na lista. Então é importante sim que ele procure lá para se informar do caso em específico. Eu tenho uma pergunta para a secretária, só pode ficar mais um pouquinho? Posso, eu só estou cuidando aqui, mas eu tenho aqui uns 10, 15 minutos, eu ainda tenho. Então vamos rapidinho ao intervalo aqui, vamos dar prioridade, já que saúde... Tem mais uma pergunta aqui, viu? Por isso mesmo. Para a gente terminar a entrevista aqui, eu vou, porque estamos com o intervalo aqui, rapidinho no intervalo, voltamos com a secretária da Saúde, já que o assunto é importantíssimo. Eu disse, né? A gente passaria o programa todo aqui, tranquilamente. Exato. E como o assunto é prioridade, né? Saúde, a gente vai abrir a sessão aí de mais um pedacinho do programa aí. Já voltamos depois do intervalo com Mix Café. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Mix Café. Acesse no YouTube Estúdio Livre FM. Inscreva-se no canal, clique no sininho e acompanhe nossa programação na Estúdio Livre FM. Dr. Michel Falcão, especialista na área de urologia e urologia oncológica e saúde preventiva do homem. Procedimento cirúrgico minimamente invasivo da próstata e do trato urinário. Cirurgia de cálculo renal com laser. Dr. Michel Falcão, Rua General Canabarro, 512, próxima antiga rodoviária. Telefone 53-2125-3645 e no WhatsApp 991580135.
Despachante Fernando Castro, credenciado desde 1988. Recursos de multas, emplacamentos e transferências. Parcelamos nos cartões. Fone 3201-1110 e 99139-1984. Para emplacamento do veículo 0 km, não é necessário retirar o mesmo da concessionária ou revenda multimarcas. Solicite antes o orçamento gratuito. Somente é necessário o valor e data da nota fiscal. Despachante Fernando Castro, bem atender para melhor entender. Fone 3201-1110 e 99139-1984. Mas bah! O mais novo point da cidade. Café da manhã e à tarde. Lanches, pastéis, sanduíches e batatinha. Bebidas, sucos e vitaminas. Além de comidas e petiscaria. Happy hour. Mas bah! Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior, em frente ao supermercado. Atendimento das 9 da manhã à meia-noite. Estacionamento fácil. Mas bah! Na Estúdio Livre FM, todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas, você ouve e assiste o programa de entrevistas Bom de Papo, com a apresentação de Eduardo Feijó e a participação de um convidado especial a cada semana. Tem também Educação Ambiental, com dicas de preservação da natureza no quadro Ecológica e curiosidades diversas. E pela página da Estúdio Livre no Facebook. Apoio Bulldog Shop, a pegada streetwear que nunca sai de moda. Rua República do Líbano 301, aberta de segunda a sábado das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Toba Darou Minami, em Instituto Guilherme Vila, reabilitação oral e estética. Uniaselv, uma das maiores instituições do Brasil, conta com diversos cursos de graduação, pós-graduação e técnicos profissionalizantes. Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 53 32 31 20 52 ou 47 3301 6100. Se preferir, venha nos visitar no nosso endereço, Rua 24 de Maio, 414, Centro. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. São 10h14, 10 horas 14 minutos, devido à importância aí da nossa entrevista, tratando-se de saúde, saúde é vida. Então, estamos abrindo mais um espaço à secretária da Saúde aqui, Zerionara Branco, que está trazendo informações importantes, né? Então, a comunidade está atenta aí. Retornando então aí com os companheiros aí, conversando com a secretária. Eu vou seguir aqui então com o Conde Pinto, que tem mais... Para mais deixar outras... o Marcelo Milano satisfeito, né? Que ele mandou duas perguntas aqui. Bom, segunda pergunta, Marcelo, olha aqui. A segunda é sobre o tratamento auditivo que estavam sendo feitos em Porto Alegre, alguns já em fase de cirurgia, mas foram paralisados em função da pandemia. Mas após o término da mesma, não houve nenhum contato com os pacientes. Será que os pacientes terão que começar todo o processo desde o início? Bem interessante essa pergunta do Marcelo. Na verdade, nós tivemos, em função da pandemia, né, a parada de praticamente todas as demandas eletivas de todas as áreas, né? Principalmente porque Porto Alegre ficou como referência, né, para os casos mais graves e, óbvio, para a população, né, de atendimento que eles têm lá. E eles vêm fazendo o chamado aos poucos, eles estão retomando, porque aqui em Rio Grande a gente já demorou um pouco para retomar os ambulatórios, né, e as atividades. A gente foi conseguir retomar efetivamente no meio do ano passado, lá por agosto de 2022, é que se conseguiu ofertar tudo aquilo que se ofertava antes, digamos assim, né? Então, levou um tempo gradual, os serviços foram voltando, aumentando aos pouquinhos. E a mesma coisa aconteceu lá. Então, hoje eles têm uma fila imensa de pacientes de antes da pandemia
e de pacientes de depois da pandemia, né? Assim como todos os municípios, mas imagina Porto Alegre, que é referência para todo mundo. Imagina. A orientação que nós temos não é que o paciente vai reiniciar, tá? Mas tem algumas situações que o paciente pode solicitar informações, porque a gente faz contato aí, ele vai ter que nos dizer qual era o serviço que ele frequentava lá, porque a gente tem inúmeros pacientes, né, que fazem tratamento fora do município, né? Então, já que ele vai procurar lá a nossa central para as informações do aparelho auditivo, ele também pode, se ele tiver o dado da pessoa, né, então precisa do nome completo do paciente e o CPF ou o cartão SUS para a gente procurar no sistema, o nosso atendente lá, ele também procura as informações junto ao sistema, para ver como é que ficou a classificação. Se o hospital lá vai orientar que o paciente agende, retorne, né? Porque geralmente Porto Alegre ele mesmo faz a sua agenda de retornos, né? É que eles realmente estão demorando porque eles estão com uma demanda muito grande. Muito grande. Claro, se a gente pensar o 20, o 21, o 22, nós já estamos no 23, né? Talvez alguns exames tenha que repetir, talvez alguma avaliação tenha que repetir. Mudou, né? Todo o quadro. Isso, já, né? Mas aí vai depender de cada caso. Eles têm recomendado isso, assim, que se veja cada situação. Então a gente liga para lá, para o serviço, pergunta, eles puxam a ficha do paciente, né? Veem qual era o estágio que estava o atendimento e eles vão dando a orientação do passo a passo para retomar o atendimento. E até pode ter acontecido de, em alguma situação, né, ter vindo alguma remarcação e, às vezes, não conseguiu falar por contato com o paciente. Então, isso também o nosso pessoal consegue ver. Se teve alguma situação de desinformação aí que talvez tenha também atrasado mais ainda o acesso do usuário. Bom, eu acho que o ouvinte já está satisfeito, né? Eu acredito que sim, né? A gente já tomamos quase que todo o expediente da manhã da secretária. Eu não sei se teria mais alguma pergunta aí, não? Olha, Nilson, eu acho que todas as perguntas que a gente já tinha, mais muito bem. Outras teríamos aqui, né? Mas teríamos mais. Segurar mais aqui a secretária. Mas a secretária é fabulosa aí na sua muito explanação. Bem. A gente agradece então, né, mais uma vez aqui essa visita e a gente deseja muito sucesso, mais ainda, né, do que já tem alcançado aí durante essa gestão aí. A Zambuja Júnior. Rio Grande está de parabéns, né, Nilson? De parabéns. Sem dúvida. Só vou fazer uma pergunta aqui para a secretária sobre as vacinações, que a outra vez que ela esteve aqui, acho que até eu comentei isso aí, estavam jogando forte, passava a validade da vacina aí da Covid, né? E outras vacinas, acho que de gripe também. Como é que está essa situação, secretária? Porque a vacina custa caro, né? Sim. E o pessoal não aproveita, muitos não se vacinam. Eu mesmo já fiz todo, o Nilson parece também, né? Também, eu sempre aproveito, a gente tem que aproveitar. Sim. Tem pessoas que não dão valor, acho que até que vão morrer com vacina da Covid. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Infelizmente tem essa questão das fake news, né? E claro, a gente entende que gera angústia, gera preocupação, porque as pessoas falam muitas coisas. Eu tive tal coisa, foi da vacina. Né? Então, a teoria da o que a gente pode dizer assim, com tranquilidade, né? 99% das pessoas que fazem vacina ficam bem. Né? Claro que a gente tem aquele menos que 1%, né, que pode ter uma reação mais intensa, né, pode vir a ter algum mal-estar mais complexo, alguma coisa que precise de uma intervenção médica para todas as vacinas. Né? Isso não é exclusividade da vacina da Covid. Todos os procedimentos são assim, né? Claro. Então, assim, a vacina é segura, ela é eficaz. Né? E isso que o Azambuja questionou, a gente vem tentando trabalhar, né, porque óbvio que não se quer que vacina vença. Né? Vacina é vida, a própria, né? É a nossa possibilidade. A gente só saiu da pandemia porque tinha vacina, senão a gente ainda estava entre quatro paredes, isolados. Né? Então a gente também tem que pensar que nós temos que otimizar, que nós temos que aproveitar as oportunidades. Nesse momento a gente não está com campanha franca, porque a gente não tem grupos novos, nem nova, né, rodada de vacinação. Mas a gente ainda tem muitas pessoas que não concluíram seus esquemas vacinais. O ciclo todo, né? Então, ou que falta a 4ª dose, ou que falta a 5ª dose, né? Ou que é uma criança que ainda está em fase de
nasceu há pouco tempo, tem um ano, tem um pouco mais de um ano. Então, é sempre importante atentar para a carteira de vacinação, revisar, né? Se tem uma anotação a lápis ali, significa que tem alguma coisa para fazer ainda. Né? Então, revisar a sua carteira, prestar atenção, para que a gente não perca, né? Se conseguiu minimizar, porque como o Estado passou a controlar, não pedir mais para descer do Ministério, né? Então reduziu a compra até, porque se não tinha demanda, não tem por que ficar comprando vacina, para a gente evitar essas questões. Nós aqui até tivemos pouca perda comparado com outros lugares, né? São Paulo, por exemplo, foi um que botou não sei quantos milhões de doses fora por vencimento. Né? Não é o nosso caso, mas a gente acaba tendo, em alguns momentos, doses que vão ser usado para outros meios da saúde. E eu quero chamar a atenção para a vacina da gripe, né? Mais uma vez, a gente vai fechar o ano e não vai atingir as coberturas de vacina da influenza, que é a vacina da gripe. Né? Esse ano a gente teve uma gripe muito forte circulando, todo mundo viu aí, achava que era o Covid e não era. Era a influenza. Né? Então, a vacina da gripe ela também é importante. Muito obrigado, então. Só um minutinho, vai responder. Olha, o Marco Lousada aqui, ó, colocou uma pergunta de última hora, secretária, viu? Só que eu não sei se ela vai poder responder. Isso bom dia, é o meu caso, muito retorno para urologista na FURG, mas de 8 anos, mais de 8 anos. O doutor Michel, urologista, caiu fora da FURG. Como fica? Eu estava na fila de cirurgia. Marco Lousada. Não sei se ela vai poder responder. Eu vou responder o que eu sei, não sei específico do caso dele, né, mas do conjunto, assim. Realmente, o HU perdeu esse cirurgião, ele foi embora de Rio Grande. Só que os outros cirurgiões, eles estão absorvendo a fila que era desse médico. Né? Então, os pacientes estão sendo chamados. Como o HU ficou 2 anos praticamente dedicado à pandemia, não se fazia nada daquilo que é especificidade, porque cirurgia urológica não oncológica é o HU que faz. A Santa Casa só faz a oncológica. Né? Então, deve ser o caso dele. Não é onco, mas é uma cirurgia que precisa, né, para correção. Então, essa fila está sendo equacionada, mas tem bastante paciente cirúrgico do HU, na área de uro, aguardando o chamamento tanto para reavaliação quanto para cirurgia, porque eram 3 profissionais atendendo, né? Aí saiu um, ficaram 2, mas as 3 filas continuaram, né? Então o HU vem fazendo esse ajuste. Ele pode procurar lá o ambulatório para se informar qual é a situação dele, que local que ele está na fila. O HU tem lá uma área de agendamentos junto ao ambulatório, né? Que é quem tem feito a marcação das consultas, as avaliações, os chamamentos para cirurgia. Né? Então, ele pode procurar lá para ter uma informação mais concreta do caso dele em específico. Mas, realmente, isso aconteceu e o hospital vem fazendo um esforço de fazer o agrupamento desses pacientes para que eles continuem, né? Só que a fila aumentou para quem ficou. Né? A questão dos anestesistas, secretário, isso ainda está em andamento. Né? O HU conseguiu, por contratos emergenciais, suprir em parte, não está 100%. Né? E a gente continua na região com esse problema dos anestesistas, tanto com o hospital público quanto também com hospitais privados, porque é um número pequeno de profissionais, né? Então acaba que existe uma disputa, né, entre os hospitais, né, de contratar as equipes, então isso acaba diminuindo a disponibilidade de carga horária. Né? Mas o HU ele conseguiu resolver em parte, pelo menos aquilo que era mais emergencial, mas ainda tem problemas, né? E a Santa Casa ela também tem enfrentado problemas na área de anestesista. E sem anestesista não há cirurgias, né? E sempre a prioridade é para as urgências. Ok, muito obrigado, secretária. Olha, desculpa a gente ter tomado tanto tempo, mas o assunto era muito importante, né? Muito importante para a nossa comunidade. Agradecemos mais uma vez aqui, né, a gentileza de ter aceitado o nosso convite e desejamos, até como disse, até a próxima, muito sucesso. Já vamos começar a fazer um novo agendamento que é as consultas, né? Quando tiver uma vaguinha, vamos chamar. O Azambuja, quando a secretária vai dar teu nome, aqui. Né? Quando a secretária vê o nome do Azambuja na agenda dela, ela se apavora. A secretária vai entrar na fila de novo para voltar aqui no Mix. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Né? E eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguns pontos aí para nossa comunidade. E eu estou sempre à disposição. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Precisar chamar. Obrigado pela atenção e pela presença da secretária da Saúde do município, Leonara Branco. Vamos a mais um intervalo e em seguida mais informações no Mix Café. O agito da sua manhã.
na cidade. Um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café, Radio Estudio Libre FM, la radio de la ciudad. Mix Café. A banda mais larga, mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritas e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Conquiste sua independência na Uninter. Faça uma faculdade à distância e tenha o diploma que o mercado respeita de verdade. E se você já é formado, faça 2 pós-graduações à distância na melhor educação à distância do Brasil e conquiste sua independência na Uninter.